Coragem, espera no Senhor. Querido irmão, querida irmã, quero lhe acolher com muita alegria nessa partilha. Hoje, à luz da palavra de Deus, nós estamos vendo ali na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, Paulo ainda continua algemado. Interessante que ele fala qual a razão da perseguição. Estou sendo perseguido, estou preso por causa da esperança. Por causa da esperança de Israel, por causa da esperança na ressurreição. Tentam fazer Paulo desacreditar e voltar atrás do seu discurso, mas Paulo está firme na esperança. Isso nos faz pensar quantas vezes a realidade que nos circunda tenta roubar de nós a esperança, nos colocar para baixo, nos fazer desacreditar, nos fazer vacilar na fé. É preciso permanecer firme. O mesmo apóstolo vai dizer: eu sei em quem eu coloquei a minha esperança e eu estou certo de que eu não serei confundido. Hoje nós celebramos a Santa dos Impossíveis, Santa Rita de Cássia. Eu convido você, inclusive, a colocar a sua intenção de oração aqui, pedindo a intercessão desta santa que permaneceu firme por causa da esperança. Não havia nada impossível, porque o seu Deus era o Deus que realizava todas as coisas. Aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Como testemunho de uma mãe ainda outro dia, que diante do diagnóstico daqueles médicos, disse: eu entendi, doutor, que vocês não têm mais nada a fazer pelo meu filho. Mas eu conheço aquele que pode realizar todas as coisas. E entregou aquele filho aos cuidados do Senhor. Você entende hoje o grande chamado do Senhor através da liturgia da palavra deste dia? Preparando o nosso coração também para a grande vigília de Pentecostes. Porque que é possível esperar no Senhor, é possível permanecer firme como Paulo está algemado. Mas continua a evangelizar. Mesmo na prisão, se lhe oferece um novo horizonte, ele continua evangelizando, pregando o reino de Deus. A palavra não pode ser acorrentada, embora ele esteja algemado, a palavra não pode ser algemada. Paulo permanece firme porque está tomado pelo Espírito Santo de Deus. Rita de Cássia permanece firme, oferta os seus filhos ao Senhor, porque está tomada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a força na nossa fraqueza, Ele é o consolo na aflição. Ele vem e nos traz os seus 7 dons, os seus 12 frutos, nos enriquece. Hoje eu convido você também a pedir este Espírito Santo com muita fé. Dentro desta vigília de Pentecostes, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É o prometido do Pai. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando nós nos encontramos aqui à luz da palavra de Deus, iluminados pela palavra de Deus, quantas maravilhas! Você não sai o mesmo deste encontro, eu não saio a mesma pessoa, porque a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos cura e nos faz experimentar a libertação. E este mesmo Espírito Santo que anima Paulo, que anima Rita de Cássia e hoje vem animar você, esse mesmo Espírito Santo nos faz testemunhas do Evangelho. É isso que hoje o Evangelho segundo São João ressoa de maneira tão forte, essa palavra testemunho. É preciso testemunhar com a vida. Aquilo que nós temos aprendido ao longo dos dias, uma fé que se traduz nas obras, um amor que é provado, numa missão que nos é confiada e nós abraçamos com amor e por amor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?
Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que o desígnio de Deus na sua vida se cumpra e que você, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, tomado por esta esperança, cheio de coragem, possa colaborar com a graça de Deus e se abandonar neste plano de amor. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Não tenha medo. Com coragem, espera no Senhor. Não atropela as coisas. Não faça por si mesmo. Não. Espera no Senhor. E em todo o tempo, haja, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Como Paulo, em tantos outros momentos nós vimos, Paulo é guiado pelo Espírito Santo. Ora ele entra numa cidade, ora ele não entra, ora ele toma uma estrada, ora ele volta atrás, porque se deixa em tudo guiar pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra hoje, que veio ao meu e ao seu coração, alimente em nós a esperança, nos mantenha de pé, com coragem, anunciando e testemunhando o Evangelho até os confins da terra e fazendo diferença na vida daqueles que nos rodeiam, que esperam ansiosos pelo seu anúncio. Testemunhe. Compartilha nas suas redes sociais esta palavra, marca essas pessoas queridas. Permita que através de você elas experimentem a graça de Deus. Seja um instrumento dócil nas mãos do Espírito Santo e Ele fará maravilhas. Salva na bandeirinha para não esquecer essa mensagem de esperança. Brada aqui nos comentários a intenção, confiando na intercessão de Santa Rita de Cássia e pedindo o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E a palavra de Deus está aí para testemunhar tudo aquilo que Jesus fez e realizou no meio de nós. Mas quando eu digo tudo, eu estou contradizendo a própria palavra, porque a própria palavra diz que ela não contém todas as coisas e todos os livros do mundo não seria capaz de narrar todas as maravilhas e bênçãos que Jesus fez. Mas tudo que contém é suficiente para nos confirmar, para nos alimentar, para que permaneçamos firmes no seguimento de Jesus. Mas é que a palavra continua sendo escrita, vivida. É certo que a revelação terminou com a morte do último apóstolo, que foi João. Mas é certo que a palavra ela está sendo cada vez mais vivida. As obras que Jesus realizou no seu tempo, Ele continua a realizar no meio de nós hoje. Hoje as pessoas continuam sendo curadas, transformadas, libertadas. O Evangelho continua sendo anunciado. E nossas vidas são resgatadas graças ao Evangelho que nos salvou. Então, é preciso se render a cada dia ao Evangelho de Jesus. É preciso deixar que a cada dia escrevamos o Evangelho de Jesus. Não é escrever outro Evangelho, não. É traduzir o Evangelho que Ele nos deixou para a nossa vida, para a nossa realidade. É testemunhar como aquilo que foi vivido em Nazaré, foi vivido na Galileia, foi vivido na Judéia, esteja acontecendo aqui no Brasil, no mundo, em tantos outros lugares. Porque este mesmo Evangelho, ele chega nos 4 cantos do mundo. E onde quer que chegue, como está chegando agora a mim, a você, essa palavra, ela tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder de realizar maravilhas em nós. Ela tem o poder de nos dar a graça de
testemunharmos ao mundo aquilo que vimos Jesus realizar em nós. Porque se João dá para nós o testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, e por isso escreveu, nós também damos o testemunho daquilo que vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que Deus realiza no meio de nós. Sejamos no mundo testemunhas do amor de Deus no meio de nós. Sejamos esse livro onde Deus continua escrevendo a história de salvação do mundo. Deus abençoe você.